Olá, tudo bem com você? Seja bem-vinda ao Tarô com Essência, eu sou a Thaís Gadelha, terapeuta energética e taróloga, e hoje eu vou fazer uma leitura para o coletivo. Lembrando, é uma leitura atemporal, intuitiva e canalizada. O que ressoar fica para você e o que não ressoar é só soltar e continuar seguindo o fluxo da leitura. Vamos lá! Vou começar aqui pedindo uma frequência geral dessa situação para esse coletivo que vai se conectar com essa leitura. Energia geral. Energia da sabedoria, seja lá o que estiver acontecendo, você está vivendo essa situação para ter mais sabedoria no seu campo de energia. Essa energia fala assim: toda soma de experiências é bagagem de sabedoria que carregamos para a nossa vida. Reconhecer-se capaz para direcionar a própria existência sem interferências externas é o caminho da totalidade. Então, a gente já abre a leitura deixando muito claro que o que você está vivendo, por mais difícil que seja, vai se tornar bagagem de sabedoria. E a forma da gente adquirir sabedoria aqui no planeta Terra é através da experiência. O único ajuste que nós precisamos aprender a fazer dentro da mente, e é o mais importante para mim, é aprender a viver as experiências pelo caminho mais amoroso. A gente ainda cria situações muito dolorosas, situações de muita dor, de muito sofrimento para poder adquirir essa sabedoria dentro da vida. Então, é um ajuste importante que precisa ser feito dentro da mente. Aprender através do amor, da alegria, do entusiasmo, onde você não precise passar por tanta dor, por tanto sofrimento, para ter aí essa carga, essa bagagem, né? Bom, e essa energia também, ela te dá essa capacidade de tomar as decisões sem interferência do externo, né? Então, sem os ruídos do barulho do lado de fora, sem as opiniões alheias. Tem gente que para tomar uma decisão precisa conversar com todo mundo. Eu conheci muitas pessoas assim, e que tem dificuldade de entrar em contato com o próprio sentir. Se todo mundo está se sentindo bem, mas você não tá, você vai decidir ficar porque todo mundo se sentiu bem e o teu sentir, ele não é validado dentro dessa experiência. Então aqui também eu vejo você colocando esse aprendizado em prática. Ah, mas para mim fez muito bem, mas para mim não. E se não me fez bem, eu não vou ficar. Eu não vou insistir, eu não vou continuar. E que se dane o que o outro pensa sobre isso, porque é o teu sentir. Você vai tomar a decisão com base na sua sabedoria interna e na sua intuição, porque sabedoria interna também é intuição. É quando, por exemplo, você está vivendo uma situação parecida com algo no passado e a sua mente traz um sinal de alerta, a sua mente mais sábia. Do tipo, olha, você já passou por isso aqui. E quando você seguiu esse caminho, deu errado. Você vai querer ir de novo? E é aí que a gente sente um estranhamento. E precisa colocar essa sabedoria em prática. Então eu vejo você fazendo esse aprendizado. Vamos descobrir o que mais dessa situação com o tarô. Mas eu já gostei muito da energia de abertura, tá? Porque é bem difícil a gente fazer esse aprendizado de não se basear nas opiniões dos outros, e sim no seu sentir, na sabedoria que você carrega, nas suas experiências. E também não ficar se preocupando com o que o outro acha disso. Não é problema seu. E nem vai ser. Eu não sei porque a mente tem isso, né? Dentro da nossa cabeça, a gente acha que o que o outro vai pensar sobre a minha postura e a minha decisão é importante. Não é importante. O que é importante é como você se sente dentro da situação, tá? E eu não tô falando aqui de irresponsabilidade emocional com o outro. Eu estou falando da sua força de sabedoria, tá? De você dar voz a isso.
de você admitir que existe essa força. Então, use, não dependendo do externo, tá? Vamos ver com o tarô. O que mais, tarô? Cinco de copas, tá? Que eu vejo é uma situação que te deixa chateado, te deixa triste. Que mais, tarô? Já entendi que tem tristeza, tem arrependimento, tem uma frequência de luto aqui, alguma coisa que está te fazendo passar por um momento de dor. E aí vem, né, a energia geral. Lembra que isso vai se tornar bagagem para sua sabedoria, não é à toa o que você está passando. É só lembrar de ajustar. Da próxima vez que eu tiver que passar por uma experiência, eu escolho aprender pelo amor, não mais pela dor, pela tristeza, pela culpa, pelo arrependimento. Mais uma, por favor. 6 de ouros. Foi uma situação que para você teve alguma a torre, alguma questão de troca, 2 de ouros no fundo do deck, injusta. Alguma situação em que você entregou demais e o outro lado entregou de menos, e isso foi muito chocante para você. Você não esperava esse tipo de atitude dessa pessoa. Você não esperava que ela fosse te causar tanto mal. Né? Era uma situação que você jurava, você acreditava que as coisas iriam se equilibrar, que as coisas iriam dar certo. Só que não foi assim. Foi tudo por água abaixo. Foi ou está sendo destruído isso dentro da sua mente. A visão que você construiu sobre essa relação, sobre essa pessoa, ou sobre esse trabalho, né? Sobre essa experiência. Na sua mente, isso ia te trazer uma satisfação emocional, mas não foi assim que as coisas aconteceram, porque quando você entrou dentro da relação ou dentro da experiência, as trocas não foram justas. Não foi aquilo que você imaginava. E aí vem a torre para destruir essa estrutura antiga, porque você precisa aprender a ter mais sabedoria naquilo que você se coloca. Aprender até a selecionar e escolher na sua vida o que é bom e o que não é para você. Você está nesse aprendizado, selecionando. Isso aqui não foi justo para mim, isso aqui me trouxe muita tristeza, então eu não quero mais passar por esse aprendizado através da torre, porque a torre são acontecimentos inesperados, são coisas que são agressivas para a nossa energia, né? Porque a torre, ela vem destruindo, é uma ilusão que você mantinha sobre essa situação e ela vai dizer, não é por aí, não é desse jeito. E aí, por que a gente passa pela torre, né? Porque precisa se desagarrar de ideias muito rígidas dentro da mente. Às vezes é a única forma que a sua mente encontra, junto com o seu eu superior, de fazer com que você olhe para o outro lado e mude de rota o quanto antes, porque nessa situação não é bom para você. O que mais? Quatro de paus e a morte. Tá vendo como é uma situação que precisa ser urgentemente transformada? E eu vejo aqui com esse 4 de paus o quanto você queria que isso desse certo, o quanto que você queria que essa estrutura ela ficasse de pé, ela fosse celebrada, mas as trocas não foram justas com você. Você entregou bondade e generosidade, mas não foi isso que você recebeu. E aí você está passando por um processo de quebra de ilusão muito profunda e de transformação. Olha eu aqui batendo o pé na câmera, ajeita de novo. E de transformação muito profunda, tá? Dentro da sua mente. Porque agora você vai começar a entender o que você quer que fique de pé e o que você não quer.
Qual a estrutura que você vai colocar energia para se manter? E qual precisa morrer? O que precisa morrer dentro do seu sistema? Eu vejo uma quebra de ilusão muito grande aqui. Pensa num véu grosso, difícil de ser rasgado. E agora esse processo está acontecendo. Está sendo difícil para você enxergar isso. Sobre essa situação ou sobre essa pessoa. Está sendo muito difícil você acreditar que é realmente assim, do jeito que você está vendo. E essa é a torre. Você vai enxergar a verdade sobre a situação. E é o que a gente foge, né? E enxergar essa verdade te causa muita tristeza. Ou você se arrependeu de ter se colocado nessa situação. O que mais? A estrela, nossa, que lindo. Olha a sabedoria acontecendo, tá? Tá sendo totalmente amparado pela sua espiritualidade. É um processo mesmo de aprendizado. É uma lição. É uma lição que você está passando, tá? É uma lição de vida para você poder continuar subindo a escada da evolução. Então você não vai para a próxima série se você repetir nessa lição. Porque qual que é a lição? Adquirir sabedoria dentro dessa situação, tá? Por mais que seja dolorido, por mais que mexa aí com as emoções mais baixas, né, te traga muita tristeza, é importante você enxergar, é importante você se transformar dentro dessa situação. E é o que está acontecendo. Você está se transformando, você está se curando. Né? A estrela fala de cura no corpo emocional. Então aqui você não vai mais ser ingênua. Você não vai mais entregar generosidade e bondade e não receber o equilíbrio disso de volta. Tá entregando demais e recebendo de menos. Não tá certo. E por que que entrega tanto numa situação em que a estrutura não deve ser mantida? É uma estrutura que precisa morrer. Precisa ser transformada dentro de você. Então você também está revendo isso. Por que que eu entrego tanto para pessoas ou para situações que não me dão nenhum retorno? Ou não me dão um retorno merecido, um retorno justo? Você está fazendo essa reflexão também. Um aprendizado que está muito claro. E assim que essa pessoa aprende tudo isso, qual que é o desfecho dessa situação? Qual que é a próxima etapa? O mago, sobra energia, né? O mago, você tem mais energia para voltar para você, para construir, para trabalhar naquilo que você quer, naquilo que você deseja. Né? Aqui eu vejo uma força de manipulação do plano mental. Né? Você se alinha com o mago dentro de você, com aquele que cria a sua própria realidade. Essa situação aqui, ó, por isso que está passando por um processo de torre. Ela precisa ir embora porque ela está ocupando muito espaço dentro da sua mente. Né? Ela não deixa esse mago aparecer. Parece que te amarra, né? É uma desilusão. Aqui a gente pode estar falando também de uma desilusão amorosa, né, dessa troca que não aconteceu, uma desilusão com alguma pessoa que envolveu o financeiro, por conta desses 6 de ouros, né, algum calote financeiro de alguém que você não esperava, sabe, é uma coisa assim, a torre, ela faz essa quebra, ela fala, meu Deus, eu não esperava que isso seria desse jeito, mas foi, e aí você tem que aceitar, tem que deixar essa estrutura morrer, porque não tem mais sentido, passa pelo processo de purificação, amparado pela espiritualidade, para você poder assumir a sua potência. Essa é a verdade, você assume a sua potência, o seu poder, assim que você se liberta dessa ilusão. Né? E o mago é o número 1, você tem um novo início. Né? Você nem foi no 0, poderia ter caído louco, mas não foi o louco, foi o número 1. Por quê? Porque a sua bagagem, ela já vai estar cheia.
você já tem muita sabedoria, então você já pode começar a fazer o que tem que fazer, a partir do fim, da conclusão dessa experiência que você está vivendo. Já adquiriu sabedoria, agora eu vou partir para a próxima fase, muito mais sábio, muito mais adulto, muito mais maduro emocionalmente. Eu vejo isso aqui. E é isso, quem ficou para trás, fica para trás. É só seguir em frente. Muito bem, é isso que eu vejo aqui para você. Vamos pedir um conselho final para essa situação, para esse coletivo. Conselho final, por favor. Mandala da perseverança, olha que legal. Perseverança. Você está sendo tocado pela energia cósmica que nutre com perseverança na decisão de cumprir suas tarefas de vida. Abra-se para a perseverança no amor, na paciência, na coragem e no acreditar na vida. Siga em frente. Acabei de falar, né? Quem ficou para trás, ficou para trás. Só segue em frente. Eu sei que dói. Eu sei que machuca. Eu sei que traz indignação. Eu vivi algumas experiências em que eu fiquei rodando nessa energia, sabe? Indignada da pessoa ter feito o que fez, indignada da experiência ter se finalizado daquela maneira. Mas eu fui extraindo toda a experiência, eu fui extraindo os aprendizados, fui adquirindo sabedoria, porque se eu já passei pelo que eu passei, eu não preciso repetir a lição, e seguir em frente, né? E segue com perseverança e deixa para trás quem tem que ficar para trás. É importante a gente lembrar de que toda vez que a gente adquire sabedoria, o nosso campo de informação, nosso campo de energia, ele expande, ele fica mais forte, a nossa aura, ela ganha mais brilho, e não é todo mundo que acompanha o nosso ritmo de transformação, né? Tem gente que tá com a morte assim, ó, invertida, não faz transformação, não faz mudança interna. E aí é um problema da pessoa, não é um problema seu. Segue com perseverança no seu caminho. E aqui tá falando essa coisa, né, de seguir pelo caminho do amor. Persevera na paciência, no amor. Aonde mais? Na coragem, no acreditar na vida. Não precisa ficar perseverando em situações que não são justas para você. Muito bem, é isso que eu tenho para você. Se você quiser participar das vivências energéticas que eu estou conduzindo, aqui embaixo é o primeiro link da descrição. Nossa próxima vivência é com a energia da torre. E se você quiser passar por algum atendimento, também tem aqui embaixo o link na descrição. É só mandar mensagem que eu explico toda a estrutura do atendimento. Não esquece de deixar o seu like, fazer um comentário, se inscrever no canal. É muito importante essa energia de troca para mim, tá? Um grande beijo, espero que tenha ajudado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!